Motivo para que a gente se preocupe na atualidade não é o que falta. Muitas vezes o cenário político, econômico, relacionamentos familiares, saúde, emprego, finanças acabam se multiplicando e a gente vive uma certa epidemia de preocupações. Acontece que existe um jeito certo e um jeito errado da gente se preocupar. No jeito certo, a gente consegue endereçar as questões de maneira mais assertiva e agir. Do jeito errado, que normalmente é o que as pessoas mais utilizam, as consequências não são tão boas. Se você quer entender qual é o jeito certo de se preocupar, qual a maneira correta de endereçar os problemas que podem estar te afetando, esse podcast foi feito para você. Vamos então ao podcast de hoje, abordando o tema o jeito certo e o jeito errado da gente se preocupar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Odisseia, um podcast dedicado ao seu desenvolvimento humano, pessoal. Eu sou Saulo César, comigo está aqui meu querido amigo, irmão, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Saulo, tudo bem? Estamos aí às vésperas do Obra-Prima, então animadíssimos para esse evento aí de imersão, né, Saulo? Exatamente, vai ser um evento extraordinário, todo remodelado, um conteúdo e uma dinâmica reformulados, vai ser muito bom a gente poder participar desse evento. E se você ainda não se inscreveu, está esperando o quê? É online, gratuito. Clique no botão que está em algum lugar aí na descrição desse podcast e vem participar com a gente desse evento que tem o objetivo de tornar você e a sua vida uma obra-prima. Haroldo, as pessoas estão muito preocupadas ultimamente, preocupadas com aspectos econômicos, preocupadas com os seus relacionamentos, preocupadas com a sua saúde, preocupadas com a política, preocupadas com os conflitos internacionais, ou seja, preocupação parece que não é o que falta. Mas parece que o que falta mesmo é uma maneira correta de lidar com preocupações. E vamos falar um pouco disso no nosso podcast. Eu queria já começar te fazendo essa pergunta. Existe um jeito certo e um jeito errado da gente se preocupar? Saulo, existe, e essa é uma das maiores contribuições da terapia cognitivo-comportamental, porque ela trata exatamente da mentalidade, da maneira como a gente pensa, da maneira como nós interpretamos o mundo, as situações, as relações. Ela lida exatamente com o modo como a gente processa as experiências. E ela chegou a uma conclusão, a terapia cognitivo-comportamental. Existe um jeito muito errado de se preocupar, e existe um jeito muito produtivo, muito interessante de se preocupar. Eu acho que vale a pena a gente comentar, a gente aprender essas estratégias para se preocupar da maneira correta, gastando o mínimo de energia possível e indo direto ao ponto, resolvendo o que dá para resolver. Isso que você falou é interessante, porque eu vejo que muitas pessoas se preocupam, mas elas fazem só isso, né? Elas só se preocupam. Parece que é um processo de ruminação, aquele problema fica indo e vindo na cabeça, e aquilo não avança nem para uma ação, mas também não se resolve para a pessoa deixar aquilo de lado. Parece que é uma situação que ela fica vivenciando cotidianamente, diariamente, dioturnamente aquele problema. E por que isso acontece do ponto de vista emocional? A gente tem essa tendência de ruminar problemas e preocupações? Temos uma tendência enorme de fazer isso, Saulo. E aí eu gostaria até de trazer um histórico aqui, Saulo, porque evolução biológica, os organismos vivos mais equipados, mais adaptáveis e que têm um maior domínio sobre o ambiente em que eles vivem, como é o caso do Homo sapiens, que é a nossa espécie, eles têm uma habilidade que foi construída ao longo de bilhões de anos de evolução biológica, que é a capacidade de antecipar perigos e riscos. Sem isso, Saulo, não haveria espécie humana.
Então você pode pegar qualquer animal que tem, que está abaixo da cadeia evolutiva em relação a nós, seres humanos, ele não tem a capacidade de planejamento, de antecipar riscos como nós temos. Então você não vai encontrar, por exemplo, um leão preocupado com a provisão de alimento dele pelos próximos 30 meses. Não. Né? Essa espécie, ela se alimentou, a preocupação dele ali gira em torno de 15, 20 dias e olha lá. Ele não consegue fazer um prognóstico, não consegue se antecipar. E nós, seres humanos, temos essa capacidade. Então, vamos tirar o que é mito, o que é verdade. É muito importante você antecipar perigos e riscos. Não tem problema nenhum com isso. O nome disso é previdência, prudência. Então, vamos dessa parte. Essa é a parte boa. Queria te ouvir sobre isso, né? Essa é a parte boa da coisa. E a gente não pode perder a parte boa que demorou bilhões de anos para ser construído, não é mesmo, Saulo? É uma... É interessante isso, Haroldo, porque é uma capacidade, uma habilidade importante e que, utilizada de maneira inadequada, pode trazer um problema. Porque é importante que a gente se preocupe com o futuro, que a gente planeje, que a gente possa estabelecer metas, objetivos, que a gente avalie o impacto de coisas que podem afetar nossa vida de maneira positiva ou negativa, a gente está atento a isso. Mas o problema é quando a gente só faz isso no campo do pensamento, no campo das ideias, e a gente não avança para o campo das ações. Esse é um problema que eu vejo. O outro problema é quando a gente avança no campo das ações de maneira desordenada, desestruturada. Então, às vezes a pessoa tem uma situação que está preocupando ela, e aí na hora de agir, ela age de maneira atabalhoada. Um exemplo clássico disso é quando a pessoa começa a ficar em dívida, e eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. A pessoa começa a ficar em dívida, e aí, um belo dia, ela descobre que está com uma dívida muito grande, e aí o que ela faz? Ela vai lá no banco e fala assim, o que tem disponível? E aí, de repente, ela contrai um outro empréstimo, que ela não vai ter condição de pagar, aquilo vai durar aí 2, 3 meses, ela vai estar numa nova situação problemática financeiramente, porque ela não parou para planejar, para saber qual que é a capacidade, até onde ela dá conta de ir. Ou seja, ela viu o problema, que é real, mas na hora de agir, ela não se preocupou da maneira correta e foi lá e tomou uma decisão. E às vezes isso acontece até em relacionamento. Às vezes tem uma discussão no relacionamento, um problema com filho, com filha, a pessoa fica preocupada e na hora de agir, age de maneira impulsiva, irrefletida e acaba causando problema. E é curioso isso, porque não basta que a gente entenda a situação que a gente está vivenciando. A gente precisa disso, obviamente, mas a gente precisa ter um processo mental para definir um curso de ação que possa ser adequado àquela situação. E aí que eu vejo que muitas pessoas falham. Elas não conseguem utilizar a preocupação da maneira correta. Eu vou usar uma metáfora aqui, Saulo. Digamos que você tem uma casa e uma caixa d'água com 5.000 litros e 5 pessoas moram nessa casa. E você recebe uma notícia da companhia de água da cidade de que eles tiveram um problema de abastecimento e que no seu bairro vai ficar sem fornecimento de água por 15 dias. Então, a pessoa previdente, a pessoa prudente, o que ela vai fazer? Ela vai checar a caixa d'água dela. Minha caixa d'água está cheia? Porque a água vai acabar amanhã, depois da manhã. Se a minha caixa d'água não estiver cheia, eu tenho que parar tudo e encher a caixa d'água. Enchi a caixa d'água. 5 pessoas morando nessa residência. Quantos litros de água eu consumo por dia? A minha família consome nessa casa. Você vai lá na sua conta de luz e olha. Sua conta de água e olha. Tantos litros. E aí eu faço um cálculo nessa hora. Divido a capacidade da caixa d'água cheia pelo número de dias do quanto que eu gasto de água.
e aí eu vou ter uma ideia exata de quantos dias eu tenho de água, gastando naquele patamar de gasto normal quando não tem nenhum problema. Isso é preocupar. Esse é o jeito certo de preocupar. Porque eu estou antecipando. Se eu não me preocupar, só, eu vou simplesmente usar a água, agora acabou a água. Ah, acabou? É, acabou. E aí, a pessoa que não se preocupa, tudo, mesmo as questões mais simples, se tornam um problema grave. Porque ela não se antecipou, ela não se preparou. Então a gente vê isso, por exemplo, na questão financeira, a gente vê isso no relacionamento, a gente vê isso alguém que está fazendo um curso e precisa estudar para a prova, a gente vê isso em tudo na vida. Você precisa analisar perigos, riscos e conjunturas futuras. Agora, Sal, imagine esse mesmo pai de família, ou essa mesma mãe de família, que recebeu a notícia da companhia d'água, está lá com a caixa cheia, e essa pessoa fica ali, meu Deus, vai acabar a água. Nossa, eu só tenho tantos dias de água. E fica ali ruminando essa notícia da companhia de água de que vai faltar água. O que vai acontecer? Essa pessoa não vai tomar nenhuma atitude de resolução do problema. Quais possíveis ações de resolução do problema? Eu tenho que diminuir o consumo de água. Então, os banhos vão ter que ser bem rápidos. Eu vou ter que lavar o mínimo possível, eu vou ter que reaproveitar a água, eu vou ter que ver se tem possibilidade de chuva, para eu poder pegar água de chuva para usar no vaso. Quer dizer, tem uma série de ações que eu posso minimizar o impacto daquele problema. Mas são ações. Se eu fico só ruminando o problema, eu não vou agir. Então, Saulo, aqui eu estou descrevendo dois extremos. O sujeito que não se preocupa com nada, e aí tudo é incêndio, ele espera primeiro, o prédio está todo em chamas, para ele falar, eu acho que eu vou me levantar agora e procurar uma saída. E a outra pessoa é aquela que ela já saiu do prédio e ela está pensando ainda no incêndio. Ela está. Quer dizer, isso nós temos que evitar. Então, a gente tem que encontrar uma outra maneira de lidar com riscos, perigos e ameaças futuras que não seja nenhum desses dois extremos. Eu acho que esse é o ponto aqui da nossa conversa. E esse é um ponto interessante, Haroldo, porque mensurar, medir a probabilidade de ocorrência de um problema, ter um certo controle do que pode acontecer, às vezes é um exercício que as pessoas não fazem. E muitas vezes, quando a pessoa fica exposta a uma informação de maneira repetitiva, ela começa a achar que aquela informação ela é mais grave. E é um fenômeno que eu vejo acontecendo muito frequentemente com as pessoas hoje através do WhatsApp e através das redes sociais, porque a pessoa ela demonstra um determinado interesse por um tema e aí, de repente, ela começa a receber notícias sobre aquele tema, informações sobre aquele tema e, normalmente, com o viés daquilo que ela assistiu a primeira vez. Ou então dentro de um grupo, que a pessoa participa de um grupo de WhatsApp e normalmente o grupo do WhatsApp ele fica com pessoas que pensam do mesmo jeito, que acabam tendo as mesmas ideias, as mesmas preocupações e ela é exposta àquela situação de uma maneira repetitiva e ela pode tomar a situação como uma situação mais grave do que o que de fato é. E aí eu não estou dizendo que a pessoa tenha que ignorar a realidade, mas às vezes ela toma esse problema como sendo um problema muito mais grave e às vezes a gente vê pessoas que desenvolveram crise de ansiedade generalizada e você vai perguntar assim, o que aconteceu na vida da pessoa? Nada. A pessoa está aposentada, o padrão de vida dela está estabelecido,
a renda dela está estabelecida, não tem nada que ela tenha que se preocupar excessivamente. Mas ela ficou tão exposta a determinado tipo de informação que ela criou um quadro de ansiedade generalizada. Isso pode acontecer, quer dizer, a exposição excessiva, continuada a um determinado tema, de acordo com o viés, pode fazer com que a pessoa desenvolva uma maneira errada de lidar com a situação, ou aquela velha máxima, né? Uma mentira contada 1000 vezes, ela acaba sendo tomada como verdade. É verdade, né? E aqui a gente entra num ponto, Saulo, tão delicado e que precisa ser dito. Nós somos seres humanos limitados. A nossa esfera de ação e de influência é limitada. É limitada. E nós precisamos reconhecer isso. Veja, não significa que eu não deva fazer nada. Eu não estou dizendo isso. Eu também não posso usar isso como uma justificativa para me tornar inativo, para me tornar alienado, para me tornar passivo. Mas vamos conversar papo reto. O que eu e você podemos, eu e você, agora, o que nós dois podemos fazer para acabar com a guerra da Ucrânia com a Rússia? Nada. Nós podemos, quando muito, orar e vibrar para essas pessoas, mas Isso. Então, significa manter uma atitude boa, manter uma atitude colaborativa, manter uma atitude de prontidão e vibrar para que eu. Porque nós dois não temos influência para interferir nessa questão. E a nossa esfera de ação não alcança esses dois países. Isso é uma coisa importante. É importante porque isso é a humildade de reconhecer limitação humana. Isso é o nosso estatuto. Nós somos seres humanos. Seres humanos são fisicamente, geograficamente e historicamente limitados. Nós temos um corpo que é limitado, nós temos uma geografia, um ambiente que a gente vive. Eu não consigo sair daqui agora e ir para a Ucrânia em um segundo. Tem uma limitação. Historicamente, eu não saio do meu tempo. Eu não consigo, eu, Haroldo, agora viver o ano 2070. Ou voltar a viver o ano 1980. Essa é a limitação humana. E aí o que acontece, Saulo? Muitas pessoas adoecem de um quadro de ansiedade porque elas ficam extremamente preocupadas com questões que estão totalmente fora da ação e da influência delas. e eu acho isso interessante, Haroldo, porque às vezes a pessoa responde a isso de uma forma que eu acho interessante, que pode parecer que ela está tentando ser madura, mas na verdade mostra um certo grau de ingenuidade. A pessoa diz assim: não, mas a gente tem que se informar, a gente não pode ser alienado. Nada de errado com isso. Mas a questão é, o seu processo de informação está comprometendo a sua capacidade de agir naquilo que é sua responsabilidade? Então, dando um exemplo concreto, né? Às vezes a pessoa está num ambiente de trabalho e ela começa a se preocupar com as coisas internacionais. Mas se ela começa a se preocupar muito, começa a ouvir notícia na hora do trabalho, começa a voltar para casa ouvindo aquelas coisas, chega em casa preocupado, não conversa direito com a esposa, não dá atenção para os filhos, o que acontece? A informação está chegando, mas essa informação está destruindo a capacidade da pessoa de agir naquilo que compete a ela, naquilo que ela precisa fazer. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, assim, até que ponto que a gente vai se informar. Eu conversei com um rapaz ontem numa reunião, e ele estava me falando assim: não, olha, eu não estou sabendo disso porque tem uns 2 meses que eu não vejo notícia nenhuma. Aí você fala assim: poxa, é uma pessoa desinformada, né? Não, estava mergulhado num projeto, estava mergulhado numa coisa que era importante para ele, e ele está tendo um êxito extraordinário porque resolveu focar naquilo que ele pode controlar, e não naquilo que vai simplesmente parecer que a pessoa está mais
atenta, que ela conhece mais, que ela é intelectual, mas a vida dela às vezes está escorrendo por entre os dedos, né? Por entre os dedos. Eu vou dar um exemplo concreto do que você está falando para ilustrar isso, Saulo. Eu tenho um amigo que ele se tornou bastante ansioso e está com uma ideia repetitiva com essa questão de política. E agora ele está totalmente engajado e preocupado com a eleição norte-americana. Né? Então, assim, a maior parte do tempo ele está falando da eleição norte-americana. Teve um dia que eu perguntei para ele, falei, escuta, você tá trabalhando em qual campanha? Da Kamala ou do Trump? Aí ele falou assim, não, não estou em nenhuma campanha. Rapaz, a sensação que eu tenho enquanto converso com você é que você é o chefe da campanha. Então, o que eu estava tentando mostrar para ele? Ele estava num grau de aprofundamento da informação. Ele está acompanhando a eleição com um grau de investimento de tempo que a sensação é que ele é o coordenador da campanha. Alô, Percebe, Haroldo, vou Saulo? fazer uma previsão de como é que tá o feed dessa pessoa no Instagram e no YouTube. Só tá aparecendo notícia da campanha nos Estados Unidos. Oh, sim. E aí eu pergunto assim, ok, você precisa ser uma pessoa informada e uma pessoa consciente do que está acontecendo no mundo? Perfeitamente. Então eu vou fazer o seguinte: quanto tempo que eu preciso por dia para me manter informado sobre as movimentações políticas nos Estados Unidos? Saulo, eu não preciso mais do que 5 minutos. Eu acompanho as eleições dos Estados Unidos porque isso tem impacto na economia, tem impacto nas finanças e tem pessoas que a gente orienta que estão lá nos Estados Unidos. Mas com toda certeza, assim, a maior parte que eu gastei de tempo foi quando eu assisti o debate a primeira vez que ele foi feito, o debate do Trump, o debate com a Câmara, e depois a gente tem alguns indicadores que é como você falou, você monitora isso durante ali 10, 15 minutos. Um clipe, Veja a né? parte no Brasil, boletim Focus, uma vez por semana, analisa e só é suficiente para a gente poder tomar Isso, decisões do ponto isso. de vista financeiro, né? Porque com um boletim semanal de 15 minutos, eu tenho informação suficiente para eu agir aqui, na minha esfera de ação, na minha esfera de influência, para eu prever riscos, para eu tomar decisões que impliquem em previdência, em cuidado, em prudência. Mais do que isso, eu estou dedicando a esse assunto um tempo que não é legítimo. Um tempo que eu estou roubando da minha família, do meu relacionamento afetivo, do meu trabalho. Quer dizer, esse tempo está saindo de algum lugar, indevidamente, para me preocupar exageradamente com uma coisa que não está no meu âmbito de influência e de ação. Essa é uma preocupação ruim, Sal. Eu diria que esse é o câncer da preocupação. É metástase da preocupação. Assim, é um quadro grave. Porque quando eu vejo a pessoa nesse estado, né, Saulo? É o que você falou. Você sabe que alguma área da vida dela está negligenciada. É interessante esse exemplo que você trouxe, porque você deve ver isso até na neurociência, na psicologia. Quando a pessoa começa um tratamento, ela não fica monitorando os resultados de 5 em 5 minutos, todo dia. E às vezes pode ser que ela ficar excessivamente preocupada com as consequências, com os sintomas. Isso pode até agravar o quadro, não pode? Pode agravar o quadro. Né? Porque demora. Né? A gente chama, por exemplo, na área da saúde, Saulo, as doenças que são autolimitadas. O que é autolimitada? Por exemplo, uma infecção intestinal. Ele é um adoecimento autolimitado. Em 7 dias, o organismo vai resolver aquilo. Se ele não estiver conseguindo resolver, ele vai dar sinais, por exemplo, uma febre. Aí significa que agravou o quadro. Então o médico te examina e fala, ó, você está com uma gastroenterite, você está com infecção intestinal, né, alguma coisa que você comeu.
você vai ficar passando mal por 7 dias. Isso vai começar num pico e vai diminuindo. É uma doença autolimitada. O próprio organismo vai dar conta daquilo e vai limitar o curso da doença. Não tem que fazer nada. O médico vai dizer assim, ó, hidrata, não pode desidratar, porque se desidratar agrava o quadro. Você tem que hidratar, fazer um repouso, que você vai ficar sem energia, e alimentação restrita, alguns alimentos nem pensar, para não sobrecarregar, e é isso, aguardar o tempo. Aquilo vai se resolver. Não adianta você voltar aqui no terceiro dia. São 7. Não adianta você vir aqui no 6º dia. E não adianta você me procurar se não surgiu um fato grave, por exemplo, febre, desidratação. Então, o que é isso? É lidar com uma questão que é grave, mas de uma maneira boa. Eu estou me preocupando de uma maneira boa, em que eu estou gastando o mínimo de energia para obter o máximo de resultado. O que não dá é para eu gastar o máximo de energia para obter o mínimo de resultado. Essa é a preocupação ruim. Porque essa conta não fecha. No final você vai adoecer, você está se preocupando. É a famosa tempestade no copo d'água. Haroldo, para a pessoa poder lidar com essa situação, talvez uma boa estratégia seja ela começar a pensar em cenários. Isso. E eu vejo isso muito na área empresarial, quando a gente faz um planejamento a médio prazo, você nunca trabalha com um cenário só. A gente primeiro começa a analisar quais são os cenários possíveis. E aí analisar de maneira efetiva, o mais objetivamente possível, e colocar, tá bom, se der errado, qual é o cenário? Se as coisas forem relativamente normais, qual é o cenário? Se forem bem, qual é o cenário? E a gente trabalhar com aquele que seja mais provável de acontecer, sem ignorar os outros, sem ignorar os possíveis riscos e as oportunidades, mas a gente endereçar aquele que tem mais probabilidade de ocorrer, porque assim a nossa ação pode ser mais efetiva. As pessoas, às vezes, quando são muito pessimistas ou muito otimistas, ou excessivamente preocupadas, elas têm dificuldade de enxergar esses cenários possíveis. Tem, porque aí entra, Saulo, uma distorção cognitiva. Então eu vou. E a distorção cognitiva é um sequestro emocional. É quando as emoções e os sentimentos sequestram sua razão, sua capacidade de avaliação. Ou quando a sua capacidade de avaliação ela é deficitária porque você não usa, você não treina. Você não escuta outras pessoas, você não aprende, você não investe no seu desenvolvimento pessoal. Aí a sua capacidade de resolver problema fica pequena. Você se torna uma pessoa limitada. Você não consegue pensar em alternativas. Então nós temos esses dois casos. E o que acontece, Saulo, quando eu tenho uma distorção cognitiva? Seja porque a emoção tomou conta, seja porque eu não treinei minha capacidade de avaliar. Ou eu sempre pinto em todas as situações o pior cenário. Então, qualquer situação. Comprar pão na padaria, vou morrer atropelado. É o cenário pior possível. Vou comprar uma coisa, o produto vai vir com problema. Então, olha, se você sempre estabelece o pior cenário para todas as situações, Saulo, você concorda que eu estou fazendo uma péssima avaliação? Porque isso não é uma avaliação. A síndrome do pânico, a pessoa que tem síndrome do pânico, acontece às vezes isso, né? Ela começa a analisar simplesmente os piores cenários, né? Pior cenário. Então, se eu sempre coloco o pior cenário, e o ruim é que essa pessoa acha que ela é realista. Não, eu sou realista. Não, você não é realista. Você está com uma distorção. Você não é realista, você é incapaz de analisar cenário. Você não tem competência para analisar cenário. Porque o pior cenário ele tem que estar embasado em fatos. Pode acontecer isso, isso e isso. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Esse é o pior cenário. E o melhor cenário? Esse é o otimista bobo. Né? Porque em toda situação ele está sempre avaliando o melhor cenário.
mas não tem nenhum fato para respaldar aquilo. Então, esses são extremos. O que está atuando aí? Emoção, sequestro emocional. Você quer acreditar. Você quer acreditar que é sempre o melhor ou você quer acreditar que é sempre o pior? Isso não é avaliação de cenário. Avaliação de cenário é: qual que é o melhor cenário? O melhor cenário é ocorrer isso, isso e isso, o resultado vai ser esse. Então tem que ocorrer 5 coisas para que eu tenha esse resultado. Pior cenário: se não ocorrer nenhuma dessas coisas, o desfecho, o resultado vai ser esse. Cenário mais provável: olha, não é nem o acontecer tudo, nem o acontecer nada. Dessas 5 coisas, se 3 acontecerem, se 3 acontecerem, que é o mais provável, o resultado vai ser esse. Isso é avaliação de cenário. E isso é uma avaliação sensata de cenário. Então é curioso, né? Porque eu vejo aqui no Odisseia Academy, as pessoas fazem com você uma mentoria financeira. Né? E eu acredito, Saulo, que elas chegam com esse tipo de distorção. Posso Né? Não completamente. são capazes de te apresentar um cenário, uma tríade. Pior cenário, melhor cenário, cenário mais provável, mas uma tríade embasada. Uma tríade que tem dados, que tem fatos. Né? Elas vêm na emoção. Eu estou sentindo que o pior vai acontecer, Saulo. E Haroldo, isso é tão sério porque o pessimista, ele falsamente, equivocadamente, ele pode parecer que ele é mais inteligente. Você já viu que às vezes a pessoa falar que as coisas vão dar errado, ela achar que as coisas vão por água abaixo, que tem problemas, dá uma certa autoridade, uma visão de que, não, eu tô entendendo das coisas. E muitas vezes essa visão negativa, ela simplesmente não está ancorada na realidade. A pessoa está alucinando em relação a certas coisas. Da mesma forma, o otimista, né, que acha que tudo vai dar certo, que as coisas vão melhorar e não monitora. E talvez 2 coisas sejam importantes para a gente ter em mente quando fala de cenário. E é uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei, e eu falo isso muito para as pessoas que estão investindo. Considere a tendência. A tendência é mais importante do que a expectativa. Então, assim, não adianta a gente ficar tentando adivinhar o que vai acontecer amanhã. Inclusive, um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, fala exatamente isso. Né? Tentar fazer previsão é uma coisa extremamente arriscada e muitas vezes infrutífera. Agora, analisar uma tendência é muito mais eficaz do que a gente ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. Então, qual que é a tendência? Uma tendência de melhora, uma tendência de piora. Os últimos dias corroboram com isso, existem os limites superiores e inferiores, estão corroborando com isso, ou não. Analisar essa tendência é um ponto importante. E o outro ponto que é importante também quando a gente fala de analisar cenários é a gente estar periodicamente identificando assim, o que medir? O que deve ser utilizado como medição? Qual é o elemento que a gente vai utilizar? Então, assim, notícia no WhatsApp, nada contra, né? Mas não é uma melhor informação para você avaliar qualquer coisa que seja. Né? Precisa saber aonde buscar. Aonde buscar as informações. Então, por exemplo, né, você vai quer saber como é que está o seu nível de colesterol. Não adianta ficar perguntando para a mãe, para o pai, analisando o que você come. Tem que fazer um exame, tem que ir lá no laboratório, fazer uma coleta de sangue e analisar, né? Eu imagino uma situação engraçada, Saulo. Imagina um piloto que ele chegou ali, entrou dentro do avião, uma mulher ou homem, né? Piloto, comandante, entrou na cabine do avião e ele precisa pegar o plano de voo, a carta náutica, né? A carta de navegação. Ele pega a carta de navegação e o que ele tem que fazer, Saulo? Ele tem que ter a previsão do tempo. Como é que essa previsão vem para ele? Ela vem assim: vento, velocidade do vento, formação de nuvens. Ela vem com dados. Porque imagine, Saulo, o piloto pega assim e fala assim: tô achando que vai chover. Tô achando que vai chover em São Paulo.
tô achando que vai chover, não é dado para o piloto que está com a carta de voo. Então ele precisa assim, ó, qual é a velocidade do vento agora em São Paulo? É essa. Qual a formação de nuvens? Que tipo? Que movimentação que tá? Na hora que eu chegar lá daqui 1 hora, qual é a movimentação se esse vento continuar, essa velocidade de deslocamento da nuvem? Olha, o quadro é esse, então no caminho eu vou ter que fazer um desvio. Então eu vou chegar em São Paulo com mau tempo. Quer dizer, isso é cenário. E é importante a gente aprender com as próprias experiências, porque às vezes a gente esquece até aquilo pelo qual nós mesmos passamos. Às vezes a gente teve uma visão pessimista, negativa, 2, 3 anos atrás, e a gente se pergunta assim, escuta, essa visão se confirmou mesmo? Quer dizer, eu pensei que as coisas iam dar errado, eu pensei que as coisas iam dar certo. Isso se confirmou? Porque às vezes a gente não aprende com as próprias experiências. E isso é muito forte no mercado financeiro. Eu sempre falo para as pessoas, olha, mais importante do que o resultado da sua decisão quando você começa, é você aprender a identificar o que te leva a tomar determinadas decisões. Porque a hora que você aprende a olhar, olha, o que está me levando a tomar decisões, a perceber esse cenário, o seu processo decisório de avaliação melhora e você se torna mais apto a identificar possíveis problemas ou possíveis oportunidades. Olha, o papo tá tão bom, Saulo, que nós não sentimos 36 minutos se passaram. Que delícia, né? Já vai batendo papo. Esse podcast é muito gostoso, porque ele traz sempre ideias assim muito pragmáticas, muito práticas, para você implementar na sua vida e começar a ter uma mudança. Lembrando que a vida se torna melhor quando você se torna melhor. Tá? Investir em você, no seu desenvolvimento pessoal, é a melhor coisa a fazer. Qualificar-se, ouvir opiniões diferentes da sua, participar de um podcast como esse, treinar o raciocínio, treinar sua análise, isso vai te favorecer muito. E esse é o grande objetivo do Odisseia Academy, fazer com que a gente amadureça, cresça nesse processo de desenvolvimento pessoal. Quero agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando, seja pelas redes sociais, seja pelos canais em que o podcast é divulgado. Compartilhe com outras pessoas, de repente você tem um parente, um amigo que está se preocupando demais. Manda esse material para ele aprender a se preocupar do jeito certo, da melhor maneira e continue acompanhando o nosso podcast. Até o próximo episódio.